Bem-vindos. Eu sou a Vânia Dalbello, sou fundadora do Método Pilates for Kids e venho falando sobre o Pilates para crianças. O método nada mais é do que uma maneira e uma metodologia de ensino onde nós entendemos a criança, onde nós se aproximamos da criança e aí sim fizemos aquilo que é necessário, que é inserir o Pilates já desde criança. Mais do que nunca, mais do que tudo que vem acontecendo pelo mundo, nós sabemos do quanto é importante levar para essas crianças, essas que estão sendo crianças agora e todas as que hão de vir, né? O quanto atividade adequada, movimento adequado, educação, ensinamentos, desde criança, vão fazer toda a diferença, principalmente quando essas crianças se tornarem adultos. Então, a base da importância do Pilates para a criança é isso, é entender que se queremos ter profissionais, se queremos ter adultos melhores, se queremos ter adultos preparados para o próximo, para a próxima geração, para tudo aquilo que a tecnologia está vindo e trazendo, nós precisamos preparar essas crianças. Então, quando eu falo do método Pilates for Kids, o que passa para as pessoas que estão aqui e para as pessoas que eu ensino, principalmente as crianças, é esse entendimento de que elas precisam aprender alguns conhecimentos que vão fazer toda a diferença na vida delas. Elas precisam aprender o que é o correto, o que não é o correto, como devem se movimentar, como não devem se movimentar, o que elas precisam fazer, o que não é adequado que faça. Então, quando a gente tem essa clareza, quando a gente sabe o porquê de cada coisa, nós temos a tendência a errar menos. E eu te pergunto, quantas coisas você não teria errado se você soubesse antes? Quantos caminhos daqui a pouco você tomou que não foram os melhores, mas que ninguém te disse que aquilo, daquela maneira ou por aquele caminho, você estava chegando num lugar onde não seria onde você queria? Então, mais do que a gente entender que a atividade física é extremamente importante, que a educação é extremamente importante, que tudo que você ensina para uma criança, ela carrega com ela até ela se tornar adulto, é você entender que nós temos que entender o que está, às vezes, nos parando e também o que está parando essas pessoas. Então, hoje eu realmente quero falar para vocês na live de hoje que se você não souber disso, e é o que a gente vai estar falando, tchau, tchau. Né? E o que eu quero dizer com isso? Se você não souber disso, tchau, tchau. Eu quero dizer que se você não souber, primeiramente, lidar com as suas emoções e lidar com os seus sentimentos, tchau, tchau. E o que eu quero dizer com isso? Ah, Vânia, agora tu vai falar sobre questões emocionais, se na realidade eu estou aqui para aprender Pilates para criança e eu sei e eu também ensino isso. Mas o que eu quero te dizer é o quê? Normalmente, o que tira um grande profissional, o que tira uma pessoa que se identificou com aquela atividade ou com aquela forma diferente de trabalho, é algo que se chama medo. E eu quero falar sobre isso com vocês, porque o medo faz parte da nossa vida, da minha vida, da vida da minha família, da sua vida, da vida das crianças, da vida de todas as pessoas. Nós convivemos com ele. E a gente tem que ter clareza, inclusive, de que o medo, na proporção certa, ele é benéfico. Agora, se ele for numa dosagem maior, ele traz grandes problemas e, inclusive, te dá tchau, tchau, que é o que eu quero dizer para vocês. A gente vem vivendo, principalmente nesses últimos meses, né? A gente até pode falar último ano, nós vivemos diariamente com o medo, né? O medo da doença, o medo do problema, o medo de estar pegando principalmente algo que possa nos trazer a morte dos nossos familiares, todo mundo pensa, né? E todo mundo tem esse sentimento. Agora, nós temos que ter equilíbrio de que tudo que é a mais ou exagerado é um problema, assim como a falta dele também é um problema. Então, a gente entende isso desde quando você tem uma criança muito pequena, né? Muitas vezes você já deve ter
se deparado com a situação de você olhar uma criança que está começando a dar os seus primeiros passos, né? E aí você enxerga, às vezes, ela caminhando ou subindo uma escada e você percebe o perigo. Quem tem o medo nesse momento? Você, né? Que está vendo a situação porque você tem noção do que pode acontecer. A criança, naquele momento, ela não sabe o que vai acontecer. Então, ela não tem o medo daquilo. A menos que o pai, a menos que alguém que esteja cuidando dela diga assim, fulana, cuidado, sai daí, não sobe. E nós vamos ensinando os nossos filhos, nós vamos ensinando as nossas crianças, nós fomos ensinados a realmente ter medo de muitas coisas. Só que realmente não ter medo é um problema, obviamente, porque você pode estar se arriscando demais, você pode ter grandes problemas lá no final, mas ao excesso também é um problema. Muitas vezes as pessoas dizem assim, mas eu preciso ter medo. E é lógico que a gente precisa ter medo, porque se eu não tiver medo, eu saio na rua, eu caminho no meio da rua, eu não me importo em cuidar se está vindo um carro. Se eu for se eu for até uma cidade visitar, eu posso, se eu não tenho medo, né? Eu posso botar 150 km por hora no carro, e aí eu não ter o medo é muito mais agressivo e realmente vai ter várias consequências do que a falta dele. Porque se eu tenho medo, eu cuido, eu olho 2 vezes, eu realmente não ultrapasso, mas eu acabo arcando com as consequências internamente, né? É nós que sofremos, a pessoa que tem o medo, não é a outra. E é isso que eu quero dizer para você. Você está participando e vai começar a participar segunda-feira da jornada do Método Pilates for Kids. Eu estou caminhando com vocês até então, né? No aquecimento, eu estou aquecendo vocês, eu estou mostrando muitas coisas para vocês. E eu não poderia deixar de falar sobre um tema que realmente tira muitos profissionais antes mesmo de ele iniciar. Sabe quando alguém te fala alguma coisa e você diz, ixi, caramba, eu tenho medo disso, eu não vou. Ou então uma pessoa, vamos, sei lá, num parque de diversão e a pessoa, não, mas eu tenho medo de água, então eu não vou naquele parque. A pessoa nem experimenta, ela não se dá o direito de conhecer e ela já nega aquilo. Por quê? Porque ela tem um medo dentro dela. Então, nós temos diversos medos dentro de nós. O medo da insegurança, o medo do incerto, o medo do novo, o medo do julgamento, o medo da aprovação. Nós vivemos no meio do medo. E é isso que eu quero que você comece a entender. Por quê? Quando você entende um pouco, ou você tem noção do que aquilo pode ocasionar, você pode ter menos medo. E o menos medo, gente, é a mesma coisa que você está... Tá? Aqui é uma gangorra, tá? Vamos supor que aqui você tem o medo. E aqui, vamos colocar, né? Não medo, tá? O que acontece? Quanto mais medo, mais pende, né? Mais para baixo você fica. E muitas vezes você não toma atitudes porque você tem medo. Eu não quero que isso se torne assim. Não é esse o meu objetivo com você. Não é que você agora não tenha mais medo de nada, que você saia sem ter controle, sem ter noção das coisas. Não, não é isso que eu quero com você. O que eu quero que você tenha, a partir de agora, é um equilíbrio. Que você saiba o que é o próprio medo e o não e a falta dele, o que vai fazer com que você tenha, que é ter o equilíbrio. Então, mais do que a gente ter o excesso de algo ou a falta dele, é nós encontrarmos, e eu sei que não é fácil, e sei que não é tão tranquilo, mas é nós tentarmos encontrar o equilíbrio. Quem nunca ouviu falar naquela frase, né? Nem 8, nem 80, né? Quem nunca ouviu falar sobre isso? Que não pode ser nem a imprudência, nem o excesso de zelo, né? Nós temos que encontrar o nosso equilíbrio. E como a gente encontra o equilíbrio? Como a gente realmente se dá conta das coisas? Quando a gente tem o quê? Mais conhecimento, quando nós temos mais clareza, quando alguém conversa com a gente e nos explica. Olha, quais são os riscos disso? E aí, quando você sabe os riscos,
Muitas vezes você diz, nossa, mas eu achei que era bem diferente, eu achei que era bem mais complicado, eu tinha muito mais medo. E aí alguém vem e te ajuda a chegar nesse equilíbrio. O objetivo é que você esteja aqui, ó, no equilíbrio. E claro, às vezes você vai um pouquinho para um lado, depende um pouco, aí você volta, aí você vai para o outro, mas que você se mantenha equilibrado. E isso é um desafio para mim, para você, para a grande maioria das pessoas e principalmente para as crianças, tá? Então, quando a gente consegue entender isso, a gente também consegue ensinar isso para as crianças em que a gente está fazendo, né? Então, o que eu quero que você entenda? Qual é o medo agora? Qual é o seu medo? O que está te parando? O que está te segurando? O que muitas vezes você diz assim, eu quero tanto isso, mas eu tenho isso que me segura, mas eu tenho esse medo que me impede. E mas será que vai dar certo? Mas será que as pessoas vão querer? Eu sei o medo da grande maioria das pessoas que está aqui. Principalmente, Vânia, mas será que vai funcionar? Mas será que os pais querem? Mas será que as crianças vão gostar? Mas será que tem mercado para isso? Mas será que eu largo o meu trabalho e faço só isso? Mas será que realmente funciona? Porque eu sei que funciona para ti, Vânia. Mas para mim, que estou aqui, moro numa cidade que não tem essa mesma visibilidade, em que as pessoas não têm. Será que vai acontecer? Para mim, isso aqui? Eu sei que isso acontece. E aí tem, inclusive, a família que nos rodeia, que muitas vezes você pede, você vai conversar, às vezes com o esposo, às vezes com a sua esposa, às vezes com o pai, com a mãe, enfim, alguém da sua família, alegre, contando, olha só, eu tô aprendendo tal coisa, olha só, e aí o que você esperava nesse momento é que a sua família te dissesse, né? Que legal, continua, vai lá, isso aí realmente é legal. E muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes o que você encontra é uma família que está fora do contexto. E ela, para te proteger, com o medo dela também, ela tenta fazer o quê? Dizer, calma, não é bem assim, olha bem. E ela joga água fria naquela vontade que você tem, naquele desafio que você está desenvolvendo dentro de você, naquilo que está te impulsionando. Aí quando você quer ir, parece que alguém te puxa de volta. E isso acontece sempre na nossa vida. E é aí que você tem que entender que, se você não souber disso, tchau, tchau. Se você não souber controlar isso, tchau para você. E muitas vezes, lá na frente, você vai estar se arrependendo. Por quê? Porque você deixou de fazer algo ou você nem entrou em algo antes mesmo de saber aonde isso iria chegar. Então, eu já passei por várias situações de medo aqui, ó. Isso aqui, gente, não é algo exclusivo seu. Não é só você que tem medo. Não é só a sua família que tem medo. Isso todo mundo tem. E o que difere uma pessoa que fica paralisada? Porque o que o medo faz, gente? Um tempo atrás, inclusive, não sei se você tem filhos, enfim, ou se já conhece crianças, ou se lembra de você como criança. Nós, quando éramos criança, nós tínhamos a tendência de dizer que tínhamos o quê? Medo do escuro, né? Eu tenho medo do escuro. E aí o pai deixa uma luz acesa, deixa a luz do corredor, deixa uma penumbra. Por quê? Porque às vezes a criança diz que tem medo do escuro. Só que hoje, você, adulto, você que realmente já passou por essa fase, você olha e você diz assim, mas não tem por que ter medo do escuro, não tem nada no escuro. O escuro é a falta de claridade, a falta de iluminação. Mas não tem nada. Só que quando nós éramos criança, ou quando a gente vê uma criança com medo, ela desenvolve dentro da cabeça dela monstros, ela desenvolve personagens, ela enxerga coisas onde não existe. Ela enxerga uma claridade, às vezes, de uma luz que bate, reflete em outra e gera uma como se fosse uma sombra, e aí ela já acha que é um monstro. Isso é o medo de uma criança, muitas vezes. E esse medo, se a gente para e a gente analisa, ele não tem fundamento, porque não existe nada. Só que quanto mais velho, quanto maior a criança, quanto maior a falta de clareza disso, de conversa com ela, maior ela desenvolve aquele medo. E na cabeça dela é concreto.
porque ela criou e ela acredita naquilo. Só que qualquer outra pessoa que já passou e que sabe que se você botar a criança no quarto dela e você fechar as aberturas, no caso, né, é apagar a luz, o que vai acontecer? Nada, não vai entrar um monstro, não vai entrar alguém pela porta, não vai acontecer nada. Nós sabemos disso, mas a criança não. Então você entende que muitas vezes o medo, ele tem diversos passos na nossa vida e ele está sempre na nossa vida. O que faz a gente realmente entender que ele existe e saber que ele pode ser superado é quando nós enfrentamos ele. Quando a gente pega uma criança e você coloca ela na cama, você deixa a luz toda acesa, você diz para ela, olha tudo que tem no seu quarto. Olha dentro dos armários, embaixo da cama, levanta a coberta, olha atrás da porta. Você está vendo algo? E ela vai te dizer, não estou vendo. Fecha a janela, fecha a cortina e você pergunta para ela, você está vendo algo? O que a criança vai dizer? Não, eu não estou vendo nada. Inclusive, eu já fiz isso com as minhas filhas, principalmente com a Valentina. E aí, o que acontece? Ok, tu não está vendo nada, certo? Então, agora eu vou apagar a luz. Apaga a luz, tá? Tu tá vendo alguma coisa agora? Não, agora menos ainda, porque tá escuro, né? Ok, acende a luz. Tu está vendo que não tem nada? Que tudo que você às vezes pensa pode ser algo da sua imaginação? E aí você faz a criança começar a entender que aquilo que ela está imaginando é a obra da cabeça dela, mas que não existe. E eu tô dando um exemplo muito simples, né, gente, aqui, de uma criança. Mas não muda nada para nós adultos. Não muda nada. O medo que nós temos, muitas vezes, está somente na nossa cabeça. E quanto mais a gente tem medo, maior ele fica. Quanto mais eu penso naquilo, pior ele se torna. Porque a nossa cabeça pensante, ela tem uma grande característica de desenvolver ainda mais, de acentuar ainda mais o lado negativo. O lado ruim, o lado do problema. E isso começa a acontecer quando a gente é criança. E ela vem, esse medo, com a gente por toda a nossa vida. O que faz a gente realmente se dar conta que aquilo é um medo exagerado é quando alguém te segura e diz assim, fulano, olha aqui para mim. Não tem por que você ter medo. Vamos enfrentar. Vocês devem saber, mas eu fiz faculdade de educação física e quando eu fiz a minha faculdade, enfim, um tempo atrás, deve ter uma foto minha ali de formatura, nós tínhamos uma disciplina que era natação e nós tínhamos que ensinar pessoas a nadar. Você deve saber que existe diversas pessoas com medo de água, tem pânico, não consegue entrar. E nós tínhamos que mostrar para ela que a água não é o problema. O problema não é a água, o problema é o que você faz quando você está dentro da água. E como que eu tiro o medo de uma pessoa da água? Tem pessoas, inclusive, gente, que tem medo, o medo é tão exagerado que elas não conseguem nem tomar banho e botar a cabeça embaixo da água. Isso é, logicamente, o excesso. Agora, as pessoas, muitas têm e muitas não têm. O que difere as que têm das que não têm? Normalmente um trauma, algo que aconteceu com ela, que fez ela ficar com medo. E agora ela se fecha, ela se blinda, ela paralisa. E ela fica em pânico às vezes. Não, eu não vou, eu tenho medo, se eu morrer, isso e aquilo. Só que, quando você mostra para ela que a melhor forma não é ficar parado, a melhor forma não é não fazer nada, a melhor forma é entender o que está acontecendo e superar o medo, você realmente faz ela continuar o que ela precisa fazer. E quando nós tínhamos casos assim dentro da faculdade, o que a gente precisava mostrar? Nós precisávamos estar com ela, dar a mão para aquela pessoa, fazer ela, primeiramente, só caminhar dentro da água, com o pé no chão, ela se sentindo segura. Porque você não tira um medo assim da pessoa. É um passo a passo. Mas ela tem que sentir o quê? Segurança na pessoa que está conduzindo ela. Então, muitas vezes, nós passávamos 1, 3, 10, 5 aulas simplesmente fazendo a pessoa caminhar dentro da água. Por quê?
porque ela precisava entender onde ela estava e ela precisava entender que a água não ia subir de uma hora para outra, que ela podia ficar ali, que ela teria segurança. E aos poucos nós íamos o quê? Ensinando ela a nadar, mas muito passo a passo. E o que acontecia, gente? No final, normalmente, nós tínhamos a evolução dessa pessoa, e uma pessoa que entrava com pânico, ela tinha a tendência a conseguir se defender, né? Que a gente chamava. Ela consegue se defender na água, ela conseguiria nadar, ela conseguiria sair de uma situação caso ocorresse. Então, o que eu quero que você entenda é que em tudo na vida tem isso. E sempre vai ter. Você sempre vai ter que conviver com isso, com esse medo, ou com outros medos que a gente vai desenvolvendo. Entende? Então, mais do que você ter medo de ficar parado, é você entender que eu preciso entender o que está acontecendo. Eu não posso negar as coisas que estão me mostrando, porque eu tenho medo do que vai acontecer, porque eu tenho medo se as pessoas vão querer, porque eu tenho medo se vai ter criança, inclusive, para fazer, se eu tenho medo que aqui na minha região não tem ninguém ainda. E às vezes, o que seria uma grande oportunidade, você pode estar vendo aquilo como um medo. Entende, gente, como é importante você ter essa clareza? E o medo, inclusive, que às vezes a gente tem, é do quê? Da aprovação. Qual é o medo da aprovação? É o medo de que as pessoas olhem para a gente e elas nos aprovem. Esse é o pior dos medos. Por quê? Porque muitas vezes você deixa de fazer aquilo que você acredita, aquilo que você entendeu, aquilo que o teu coração bate mais forte, aquilo que você tem prazer de falar, porque você tem medo do que os outros vão falar, do que o que os outros vão dizer. E se não funcionar, o que os outros vão falar? E se eu gravar um vídeo, o que eles vão falar? E se eu começar um trabalho que não tem, o que eles vão falar? Esse, muitas vezes, é um grande medo que te segura e que tira você da onde você precisava estar. Porque você quer que todo mundo te aprove. Mas eu tenho uma frase para te dizer. Isso não acontece. Se é isso que você está esperando, a aprovação de todo mundo, eu já te digo, é assim como o escuro não tem problema nenhum, como não tem monstro no escuro, a aprovação de todo mundo não existe. Nem Jesus Cristo, que veio na Terra para nos libertar, para nos salvar, enfim, não vou entrar tanto nesse assunto, nem ele não foi aceito por todo mundo. Ele foi crucificado. Você acha que eu, Vânia, você que está aí, não vai ser julgado também? Vai. Agora, o que vai realmente fazer você continuar ou você parar é o que você realmente sente aí no seu coração. É essa voz que você tem que entender e ter que encontrar. É a voz e é o batimento lá do seu coração que você sente, a gente sente. E aí, quando acontece, né, que, por exemplo, a gente está dentro desse mundo, né? A gente está aqui dentro, entendendo o que está acontecendo, né? A gente sabe tudo que vai acontecer. Nós estudamos isso, nós estamos percebendo isso. As pessoas estão do lado de fora. E aí, o que a gente enxerga aqui, essa pessoa que às vezes você quer que te apoie, ela não vê. Porque ela não está naquele mesmo contexto. É que nem a gente está no Brasil e a pessoa, às vezes, que você quer que te aprove, ela está nos Estados Unidos. E aí, o que acontece? Como que ela vai te ajudar se ela nem está vendo o que está acontecendo? Que na cabeça dela não tem sentido. Como que ela vai te apoiar? Não tem como. E aí, vai você mostrando. Porque eu sei, gente, e eu já passei por isso, inclusive. Quando eu comecei no Pilates, eu fiz, inclusive, eu vou contar um pouco da minha história na jornada, mas enfim, vou dar só uma palhinha para vocês. Mas quando eu comecei no Pilates, que eu fiz o meu primeiro curso, enfim, na época não existia Pilates para criança, né? Mas quando eu dei o meu primeiro passo, que eu fui e que eu conheci,
eu realmente me dei conta de que, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero para mim. Só que quem que sentia isso? Eu ou meu esposo na época? Ele não estava fazendo curso, ele não sabia o que estava acontecendo, ele não tinha noção do que estava acontecendo. Quem tinha noção, quem sentia, quem enxergava a oportunidade, quem enxergava o que ia acontecer, era eu. E naquele momento eu disse, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero e é isso que eu vou fazer. O que aconteceu? Saí do curso toda empolgada, com meu diploma, cheguei em casa, né? Na época eu já era, inclusive, casada, né? Não tinha filhos na época ainda. E aí eu disse para ele, olha só, eu vou montar um estúdio de Pilates. E aí ele me disse, tu tá louca, né? Com que dinheiro? E aí entra mais um medo, né? O medo de com que dinheiro, Vânia, que eu vou fazer? E eu não tinha dinheiro. Até porque a gente sabe que a nossa profissão é uma profissão que não é uma profissão que paga muito bem, né? E aí, eu estava na média. O que aconteceu, gente? Primeiro passo, a primeira pessoa que eu queria que me aprovasse, me disse o quê? Não, eu não vou te ajudar. Não vou, porque eu não tenho, a gente tem outras coisas. Nós temos que pagar as contas da casa, nós temos que pagar o financiamento que a gente fez, nós temos que pagar a conta do casamento, e na época nós éramos um pouco recém-casados. Enfim, nós tínhamos outras coisas? Tínhamos. Mas quem sentia que aquilo era importante era eu, não era ele. E naquele momento, eu tinha que entender aquilo, que se eu estava sentindo que era diferenciado, que era o que eu queria, eu precisava tomar uma atitude e não deixar que o medo dele, que na época não era o meu medo, era o medo do meu esposo, de que aquilo não ia funcionar, me segurasse. E aí, gente, foi o que aconteceu. E eu vou contar mais detalhado lá, mas enfim. O que aconteceu? Ele me disse que não. E agora, faço o quê? Quando tu pensa na pessoa que mais precisaria me ajudar, não vai me ajudar. Eu procurei o quê? Outras pessoas. Ok, tu não vai me ajudar? Não. Então tá, beleza. Então eu vou procurar alguém que me ajude. E aí, a nossa cabeça começa a buscar o quê? Outras opções, né? Quando a gente sabe que não dá para ir por esse caminho, mas eu preciso chegar em tal lugar, o que eu faço? Eu busco outras opções. O Waze nos dá o quê? Outro caminho. Tudo na vida tem outro caminho. Se por aquele que você está indo não está chegando, para e olha ao seu redor que existe um outro caminho. E aí foi o que eu fiz. E aí eu realmente estava sentindo aquilo. Era muito forte dentro de mim. Assim como muitas vezes você pode estar sentindo também. Tá entendendo? E eu te entendo. E eu sei o que você sente. Ao mesmo tempo que a gente quer, a gente não tem apoio. Ao mesmo tempo que a gente quer estar fazendo, a gente tem o medo. E se não der certo? Só que como é que a gente sabe se vai dar certo ou não? Se eu não fizer, eu já sei que deu errado. Por quê? Porque eu nem tentei. Agora, se eu fizer, eu tenho chance de conseguir e de realmente estar fazendo o que eu queria. Enfim, gente, para resumir a minha história, eu conversei com o gerente do banco na época e conversei com ele o que nós poderíamos fazer para mim adquirir os aparelhos. Eu precisava para começar. O Pilates adulto precisa dos aparelhos. Hoje, você no Pilates para criança nem isso precisa. É o menos menos que você não precisa ter. E aí eu sei que, para resumir, eu consegui conversar com o banco, sempre tive algo que se chama realmente valores, né? E sempre fui muito certinha naquilo que é certo, daquilo que não é certo. E eu tinha crédito, e aí eu consegui um crédito com o banco, enfim, consegui comprar os meus aparelhos. E aí o meu esposo disse, ok, conseguiu comprar, agora tu te vira a pagar. Tinha mais um incentivo, né? Para quem tá com ódio do meu esposo, aí fica tranquilo, que depois ele se redimiu. E aí o que aconteceu, gente? Eu comecei a trabalhar porque eu tinha esse prazer. Porque meu coração ficava quente. Porque eu tinha prazer de fazer aquilo. Eu enxergava a diferença. E o que acontece? Eu comecei pequenininho, comecei na minha garagem, sem aluguel, sem várias outras coisas, mas eu dei um passo, gente. E é isso que eu quero que você se dê conta também. Você tem que dar um passo naquilo que você quer.
E comecei a trabalhar e começou a vir um aluno, 2 alunos, 3 alunos, enfim, gente, a coisa começou realmente a engrenar. Chegou um ponto da nossa vida em que o meu esposo reconheceu que ele realmente tinha se equivocado. E lógico, né, gente, que eu entendi que era essa situação. Eu via, ele não tinha como ver. Assim como outras situações na vida, as pessoas que estão do outro lado ou que você de repente fica com medo por elas, elas estão vendo. Você não tá, você tá em outro contexto. E se ela tá vendo, e quando a pessoa acredita, ela vai fazer o que ela puder para dar certo. Ninguém entra num jogo, por exemplo, para perder. A maioria entra para ganhar. Ou ela vai se esforçar ao máximo para conseguir. E ela vai conseguir o que ela quiser, desde que ela tenha o quê? Vontade, desde que ela não deixe o medo segurar. E isso acontece comigo, vai acontecer com você e vai acontecer com tantas outras pessoas, assim como as próprias crianças. Assim como o próprio Pilates para criança, você já vai ensinando ela a superar o próprio medo. Ai, prof, eu tenho medo de fazer isso. Mas medo do que? Não tem por que você ter medo. E aí você explica o que está acontecendo e a criança olha e diz, né, acho que não tem problema. E é esse entendimento que a gente tem que levar para a nossa vida. E eu não quero vir aqui dizer para você, a Vânia agora vai ficar falando sobre a questão emocional. Não, mas eu tenho que te mostrar que se você tem medo, você tem que superar ele, porque senão você não consegue fazer nada. Eu preciso te mostrar isso. Assim como eu falo com as minhas alunas, com os meus alunos, não só os pequenos, mas os grandes. Eu tenho medo de dar a primeira aula, mas você só vai perder o medo dando a primeira aula. E vai dar errado? Vai, mas as chances são que a próxima vez você não erre tanto. E que a próxima você erre menos, até você não errar mais. Mas a gente só sabe disso fazendo. E eu preciso te mostrar isso. Eu sou uma pessoa assim. E eu gosto de ajudar as pessoas, a motivar elas. Porque, gente, nós já vivemos num mundo cruel, que não quer que as coisas aconteçam, que as pessoas tendem a nos botar para baixo, que as pessoas tendem a só vir falar coisas negativas. Só que eu acredito que quanto mais positivo a gente faz nas pessoas, mais a gente ajuda que elas cresçam. Mais a gente ajuda que elas progridam. E quanto mais pessoas progredir, melhor é para todo mundo. Não só para mim, que é um mundo que eu desejo e que eu desejo para minhas filhas e que eu trabalho para que elas realmente façam a diferença no mundo onde elas estão. Porque é isso que vai fazer a diferença. Nada vai acontecer assim. É nós que temos que entender isso e fazermos o melhor que a gente pode no contexto que a gente está. E isso faz você entender que você precisa conhecer você mesmo, você precisa estar analisando o que está te segurando. O que está te segurando? O que realmente está te parando? Porque às vezes a gente diz, mas eu não tenho dinheiro, Vânia, eu queria muito fazer sei lá, o seu curso do Pilates, mas eu não tenho dinheiro. Só que a gente pode, às vezes a gente não tem dinheiro para aquilo que a gente entende que seria importante. Agora, se acontecer alguma outra coisa, se, sei lá, eu quiser ir no shopping comprar uma blusinha, e sei lá, a gente vai lá e diz, não, mas é só R$50, é pouco. Só que 50, mais 50 disso, mais um, sei lá, um sorvete, mais o estacionamento do shopping, mas quando você vê, você gastou um dinheiro em algo que não te ajudou em nada. E que você deixou de colocar em algo que daria N vezes aquele valor que você gastou. Então, muitas vezes é uma desculpa o não ter dinheiro. Porque quando a gente quer algo, a gente dá um jeito. E eu sei porque eu sou mulher. E eu sei que a grande maioria que está aqui também é mulher. Quando a gente quer algo, a gente faz até conseguir. Já tive alunas, inclusive, que disseram assim, meu esposo nem está sabendo disso. E é algo que eu acho interessante, que eu acho legal? Não é legal. Agora, cada um conhece a pessoa que está ao seu lado. E sabe o momento certo que a pessoa vai saber daquilo. Só que às vezes é aos poucos, é mostrando o resultado, porque o meu esposo só concordou com as minhas atitudes quando ele viu o resultado. Quando ele viu
que eu tinha muito mais alunos, que eu tinha realmente que trabalhar somente com o Pilates, porque já estava tendo uma renda realmente muito melhor do que a que eu tinha no meu trabalho atual, que fez com que ele, num outro momento da vida, pudesse trocar de trabalho e não ter medo de não conseguir pagar as contas. Então, você começa a se juntar e a ficar forte com a sua família. Gente, ontem eu falava, inclusive, com uma pessoa que nós precisamos fazer as famílias ficarem cada vez mais fortes. Eu não digo forte só porque eu trabalho com Pilates e ensino a criança a fortalecer o corpo dela, a fortalecer as coisas. Não, mas forte em todos os sentidos. E é assim que a gente vai construindo, é assim que vai crescendo. Assim como qualquer planta na nossa... que a gente olhar, e eu falo muito sobre a natureza, assim como uma semente que você planta num dia, ela no outro dia não cresceu. Às vezes ela demora um pouquinho, mas ela pode te dar uma árvore super bem desenvolvida, que dê muitos frutos. Agora, se você deixar ela crescer. E é assim em tudo. E é assim no seu medo, e é assim na aprovação, e é assim, às vezes, eu tenho falta de dinheiro, né? Aí tem outras pessoas que dizem, Vânia, mas eu não é o dinheiro, não é a aprovação, eu não tenho tempo. Quando que eu vou fazer isso? Só que aí eu te pergunto, se você nunca parar e analisar, você realmente nunca vai ter tempo. Se você, às vezes, não comprometer algo de um determinado momento para entrar em outro mercado, para fazer outra coisa que vai te tirar e que vai te dar mais tempo, você não sai daquela, eu chamo até, né, da roda dos ratos, né? Que o ratinho tá aqui, né? O ratinho tá aqui, ó. E aí, o que roda? É a roda que roda, né? A roda roda, né? E o ratinho fica no mesmo lugar, caminhando, e ele não sai do lugar. Porque a roda que gira, a roda que gira, né? Ela vai rodando, e ele continua caminhando o tempo inteiro, mas ele não sai do lugar, e é isso que às vezes você tem que entender. Se você não está correndo em cima de uma roda, que você corre, você faz, você trabalha, e não sai do lugar. O que você tem que fazer aqui, gente? Aumentar a roda? Ou começar a entender que eu preciso correr um pouquinho a mais para tentar pular, sair dessa situação? Ir numa outra roda que seja, ou em outro lugar que não tenha roda, e que eu mesmo, e que no caso o ratinho, né, consiga caminhar e enxergar o progresso. Agora, quantas vezes a gente está nessa situação e às vezes a gente não se dá conta? Porque ninguém falou. E aí é lógico que eu tenho medo. Eu tô seguro aqui, né? Eu tô na minha roda, eu não tô saindo do lugar, mas eu tô pagando as contas, mas todo mundo acha legal o que eu faço, o meu esposo me apoia, minha família me apoia, a sociedade me apoia. Eu não ganho muito, tô na roda, mas todo mundo me apoia. Tá bom aqui? Tá quentinho aqui? Tá gostoso? Tá. Só que a vida passa, os anos passam. E quanto tempo você vai se manter aqui? Quanto tempo da sua vida você vai estar jogando no lixo? Quanto? Porque, gente, o que passou ontem, acabou. Não volta hoje. Eu não tenho controle do que foi. Assim como eu não tenho controle do que vai vir. Da onde eu consigo me mexer, aonde eu consigo atuar. Hoje. É hoje que eu tenho que entender isso. Não o que passou. Quantas vezes, às vezes, a gente conversa, né, com uma pessoa e outra, e aí as pessoas dizem, nossa, como era bom aquele tempo, como era gostoso, nossa, quanta coisa a gente fez, e fica naqueles pensamentos bons do que passou. Agora, vai voltar o que passou? Fica na memória. Agora, o que eu consigo fazer? Ou de pensamentos que não foram tão... Nossa, como eu podia ter feito tal coisa e não fiz. Agora passou, não tem mais como fazer. Quantas crianças a gente vê crescendo e os pais depois dizem, meu Deus, eu não vi crescer. Olha só, já está um adulto, eu não vi crescer. Por quê? Porque estava focado em coisas que de repente não era o melhor. E não se deu conta que o tempo passa para mim, para você e para todo mundo.
E nós não temos controle disso. Passa para mim, passa para você, e só vai mudar se a gente mudar. Se eu continuar fazendo a mesma coisa, não muda nunca. E é esse medo que você tem que entender. É essa situação que você tem que entender. Eu realmente não vim falar hoje para você de um exercício específico do Pilates para criança. Mas eu preciso te mostrar isso. E eu preciso te mostrar que você vai conviver, inclusive, com crianças com medo. Só que você só consegue ajudar, às vezes, aquela criança se você superou aquilo. Se você entendeu que aquilo é uma prisão. E o medo é uma pessoa que está amarrada, ela está assim, ó. Ela não consegue sair daquela situação, porque ela está presa. O medo faz isso. E aí, quanto tempo a pessoa consegue ficar naquele mesmo lugar? Parado, estagnado. Entende como você precisa se dar conta disso, senão, tchau, tchau, como eu disse hoje da live. Se você não entender isso, você nem sai do lugar. Nem sai. E aí não adianta, muitas vezes, eu digo para as pessoas, não adianta muitas vezes você assistir live, você participar de evento, você fazer várias coisas, se você não implementa nada. Se você não fala para ninguém, fica tudo para você, vai resolver? Não. Não resolve. Você tem que realmente entender que você aprende um pouquinho, faz um pouquinho, aprende um pouquinho, faz um pouquinho. E aí você vai dando pequenos passinhos, mas você consegue enxergar que você não está mais parado lá. Não está mais parado. E você está caminhando, e você está entendendo que aquilo é um caminho. Então, vocês precisam se dar conta disso. Assim como eu já entendi isso. E vários momentos da minha vida eu tive medo. Vocês acham que é fácil vir aqui, abrir um canal no Instagram, abrir um canal no YouTube e vir falar? Vocês acham que é fácil? Vocês acham que o medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão dizer, vocês acham que isso só acontece com você? Não, acontece com todo mundo. Até mesmo a pessoa que você mais admira, que você, sei lá, idolatra, aquela pessoa, ela também tem medo de ser julgada, de ser contestada. Todo mundo tem. Só que o que faz as pessoas, umas agirem e outras ficarem paradas, esconder tudo que tem de bom, é o medo. E quando você entende que a gente só melhora superando ele e pensando o que eu estou fazendo, eu ajudo outras pessoas, é o que passa pela minha cabeça. Eu vou ser bem sincero com vocês. O que passa na minha cabeça é o seguinte: o que eu faço? Ajudo outras pessoas? E eu sei que ajuda porque as pessoas mesmas me mandam direct, me escrevem, enfim. E é isso que faz eu vir todos os dias aqui. Não é o que as pessoas pensam. Não é o que, sei lá, um conhecido vai ver um vídeo num contexto e vai dizer, nossa, agora deu para dar uma de youtuber, que as pessoas falam, né? Elas adoram falar e contestar e julgar. Adoram. Agora, o que eu sei que eu estou fazendo? Está ajudando umas pessoas? Eu estou contribuindo para o mundo que eu vivo e que eu quero que as minhas filhas tenham? Então, estou. Então, eu vou continuar. E o resto é resto. O resto não me atinge. Você tem que começar a entender que você precisa se blindar, que você precisa se proteger. Quando a gente vai na chuva, a gente não pega um guarda-chuva para não se molhar? Por que quando você vai fazer alguma coisa, você não tem nada para se proteger? Se proteja, não ouça as críticas. Enxergue o que aquela pessoa está falando, se ela realmente quer te ajudar ou se ela só quer colocar água no seu angu. Esteja atenta à situação que você vive. E eu tô falando isso num contexto, gente, do Pilates, mas é para sua vida. É para tudo na vida. Tudo acontece isso. Tudo acontece isso. E quando você entender isso, quando você, como a gente diz, quando você zerar essa informação, quando realmente você entender, eu tenho risco, e conseguir ponderar e conseguir encontrar o equilíbrio, aí ninguém mais te segura. Certo, gente? Eu realmente quis mostrar para vocês a importância de vocês saberem lidar com medo.
Saber lidar que vai ter momentos difíceis e vão ter momentos difíceis, assim como vão ter momentos muito bons. Não existe tempestade que dure muito tempo. Assim como o sol também não permanece o tempo inteiro. Nós temos a tempestade, temos o sol, temos os tempos bons, os tempos não tão bons, temos os momentos propícios e os não propícios. Tudo na vida é assim. Agora, o que você precisa entender é que o que realmente faz sentido? O que você realmente quer para você? O que você realmente enxerga como potencial, como importância, como algo que você diz assim, não, realmente isso tem sentido. Realmente isso é o que está acontecendo. Realmente eu acredito nisso. O meu coração aquece quando eu falo disso. Eu falo para vocês, gente, de coração. De coração, que eu tenho certeza que quando a gente começar a mostrar ainda mais para as pessoas a importância do Pilates para a criança, a gente muda uma geração. A gente muda. Porque conhecimento transforma. Porque ensinamento faz a criança mudar a mentalidade. Agora, não resolve a gente tentar resolver um problema no idoso. Resolve. A gente vai resolver um problema de o grande índice de problemas de coluna quando eu vou lá no idoso e tentar resolver algo que já passou o tempo. Agora, eu previno um problema quando eu vou lá na raiz do problema e resolvo o problema. E isso é para tudo. Isso é para uma doença, isso é para um entendimento, isso é para consequência de outra coisa. Um paciente que você tem com uma dor, tem uma origem essa dor. Ela tem uma causa, ela começou de algum lugar, de alguma coisa. E aí resolve você só tratar a dor? Não! Resolve o quê? Você encontrar a causa da dor. E aí eu preciso trabalhar na causa da dor para resolver a dor. Senão, não resolve. Você trabalha, tentando resolver algo que não é ali o problema. O problema está lá no fundo. Eu sempre faço um comparativo, né? Até vou desenhar aqui para vocês. Eu sempre faço um comparativo. A gente tem uma casa aqui, certo? Eu não sou muito boa em desenho, você já deve ter visto, né? E aqui, gente, eu tenho uma pia, tá? E aqui, até vou fazer de outra cor. Não sei onde está minha caneta azul, mas enfim. E aqui a gente tem uma pia. E aí a gente tem um encanamento aqui, tá? Só que, o que acontece? Esse encanamento que tá aqui na pia, vamos fazer uma pia maior aqui para ficar mais fácil, tá? Aqui tá a pia que desce a água. E aqui tem um encanamento, né? Normalmente esse encanamento eles fazem tudo assim, ó. Tudo assim, né? Nada eles fazem com cano grande e reto, com caimento. É normalmente assim. O que acontece? Começa a vazar água, né? E aí, você vai lá e você diz, ih, tá vazando água aqui por cima, ó. Tá vazando água aqui por cima. E aí, o que normalmente você diz? Tem que resolver aqui. Só que, às vezes, o problema não tá aqui. Às vezes, o problema não tá aqui. Às vezes, o problema pode estar aqui em cima, tá? Pode estar aqui em cima, na entrada da água. E aí, vai resolver eu botar aqui, sei lá, botar o que a gente chama, né? Como é que é o nome daquela fita que passa para trancar a água? Enfim, tem uma fita que passa e aí segura para não... que é roda rosca, eu acho. Enfim. É uma coisa que bota lá para estancar. Vai resolver eu fazer isso aqui? Não, por quê? Se eu não resolvo o problema que está aqui, daqui a pouco vai começar a vazar aqui. E depois vai começar a vazar aqui. Vocês entendem que o contexto que a gente precisa entender é que nós precisamos estar agindo na causa e não no problema. No final do problema. É aqui que eu tenho que resolver. E quando a gente entende que a população, mais de 80%, tem dor, e esse índice, vocês acreditam que vai diminuir? Não, esse índice só vai aumentar. E aí, o que eu tenho? Uma criança e eu tenho um adulto. Quais são as chances de a gente ter um outro resultado lá na frente? Trabalhando só o adulto ou educando essa criança para que ela não tenha dor, para que ela não tenha o problema?
É lógico que é essa criança. E me custa mais barato, é mais barato, né? Como às vezes a gente diz, é mais barato, dói menos, né? Tem menos problemas. Enfim, gente, é muito mais fácil. Gasta menos tempo, dá menos preocupação, cansa menos. Agora, a gente tem a tendência de querer fazer o quê? Ir lá no problema. Não, mas o problema é outro. O problema é... Não. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que o mundo está assim. A gente vem sendo educado a resolver o problema e não ir na causa. O Brasil é assim. Se vende muito mais remédio para gripe do que vitamina C. E qual seria a lógica das coisas? As pessoas tomarem vitamina C, porque se elas tomarem vitamina, eu estou dando um exemplo, tá? Se elas tomarem vitamina C, as chances são que elas possam ter menos gripes. Mas o que vende, gente? O que as pessoas te ensinam? O que a indústria farmacêutica faz você entender? Que o valor de um remédio para gripe, às vezes, é vários para resolver. É muito maior do que uma simples vitamina C. Só que a gente realmente tem que ter essa clareza. E nós que entendemos isso, e nós que vemos isso, a gente que é formador de opinião, que vai ensinar, você que é instrutor, que é professor, é você que educa a criança também. Você que vai mostrar para ela isso, da importância de cuidar aqui. Cuida aqui que não vai dar problema lá. Faz um bom trabalho na pia aqui, né? Faz uma pia que realmente tenha um encanamento, que venha, né, ele mais largo e com caimento, que essa torneira nunca vai dar problema. Nunca! Mas não, parece que as pessoas, elas fazem propositalmente esse tipo de situação. Porque elas querem um problema. Era isso, gente. Eu espero realmente ter contribuído. Eu espero que você realmente entenda que você vai ter medo, você vai passar por situações com medo, você vai enfrentar pessoas que vão te contestar, que você vai querer ter a aprovação delas, você vai passar por esses momentos. E todo mundo passa. Eu passei e vou passar por muitos, eu sei disso. Assim como você também. Agora, o que a gente realmente precisa entender é que se a gente deixar o medo dominar a gente, tchau, tchau pra gente. A gente realmente não sai do lugar e não faz nada e se sente cada vez mais inferiorizado. E às vezes, não é só nós que sofremos com o nosso medo, mas às vezes, e normalmente, quem sofre é a nossa família toda. É o seu filho, é as minhas filhas, é o meu esposo, é o seu esposo, é a sua esposa, enfim. É um contexto geral. Porque se você não tá bem, se você não tá bem, se eu não tô bem, eu realmente não consigo fazer o bem. Então, se dê conta disso. Hoje é sexta-feira, nós vamos entrar no final de semana. Segunda-feira você vai ter uma grande oportunidade de conhecer algo extremamente fantástico, que vai mudar realmente o seu entendimento. Assim como quando a gente vê algo e você diz, meu Deus, o que eu tô vendo? Porque realmente é importante aquilo. É importante e vai fazer a mudança. Então, que você possa, nesse final de semana, fazer um breve pensamento, inclusive analisar a sua vida, analisar onde é os seus medos. O que muitas vezes te tirou de algumas coisas? O que muitas vezes fez você parar de fazer aquilo que você acreditava? O que, de repente, fez você abandonar, uma faculdade daquilo que você realmente queria? Tenho alunas que tinham largado a profissão porque não enxergavam mais uma oportunidade. Porque o medo fez, porque aconteceram situações e tal. Mas a gente precisa entender isso. E precisa superar isso, para que realmente a gente tenha a sensação e o prazer de fazer a mudança aonde a gente está. Nós podemos, e nós vamos mudar uma geração. Mas eu acredito nisso. E você também precisa acreditar nisso. Senão, as crianças que estão aí perto da sua casa, as que você vai atender,
Se você não fizer, elas não vão ter isso. Porque você, de repente, ficou com medo. Então, tire esse medo de você, olhe para frente, ergue a cabeça, estufa o peito. Você tem condições, você é uma pessoa pensante, você tem 2 braços, 2 pernas, uma cabeça que nem eu. Se eu conseguir, se os meus alunos conseguiram, você também consegue. Então, bora lá. Vamos lá, temos um dia lindo por aí, algo que você possa mudar na sua vida e só depende de você. Então, não esqueça disso. Joga o medo longe, enfrente ele, supere ele, que eu tenho certeza que você vai dizer assim, e vai se dar conta assim, ainda bem que eu não parei, ainda bem que eu continuei, ainda bem que eu ouvi o que a Vânia falou naquele dia, naquela live, para mim, que eu tenho certeza que você pode ser diferente desde que você haja diferente. Certo, gente? Era isso. Um beijo grande.